Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITULU 21. 591. Pré-História da África Central. A Bacia do Zaire estende-se geograficamente do Golfo da Guiné, a oeste, até a zona dos Grandes Lagos, a leste, e entre o 10º paralelo ao sul do Equador, em Angola e no Chaba, ex-Katanga, e o diviso R de águas das bacias hidrográficas do Chad e do Zaire, ao norte. Representa hoje a zona essencialmente equatorial, e sua cobertura vegetal, constituída pela Grande Floresta, é a mais densa de toda a África. Por outro lado, sabe-se também que essa zona florestal se estendeu, em alguns períodos muito úmidos, muito mais ao norte do que atualmente. No decorrer dos milênios a floresta regrediu, subsistindo somente em galerias de amplitude variável, ao longo dos rios. Insistimos nessa cobertura vegetal porque foi um fator primordial no desenvolvimento e na evolução das civilizações pré-históricas da região. Segundo os trabalhos e os conhecimentos atuais, as culturas pré-históricas e, mais particularmente, ao que parece, as que sucederam ao Acheulense evoluíram no próprio local, condicionadas pela floresta primária e sem contato com as populações que viviam nas zonas de vegetação menos densa. Ao norte, as grandes migrações do Neolítico, deslocando-se de leste para oeste, contornaram a floresta sem penetrá-la, como se representasse uma barreira, um mundo no qual não se aventuravam as populações habituadas a viver nas zonas de savanas. Entendemos por África Central os seguintes países: Zaire, República Centro-Africana, República Popular do Congo, Gabão, Camarões e, em parte, Angola, Ruanda e Burundi. Pré-História da África Central. Parte IR, de Bailey 10 Hermens. 592. Metodologia e Pré-História da África. Figura 21. Variações climáticas e indústrias pré-históricas da Bacia do Zaire, segundo G. Mortelmans, 1952. E nos grandes espaços desbastados. Nada do que conhecemos das indústrias do Paleolítico Médio e Superior, do Neolítico, da arte rupestre, pouco conhecida, aliás, na Bacia do Zaire, permite afirmar que tenha havido contatos com populações que viviam em um Saara que ainda não era o grande deserto árido de hoje. Se pensamos encontrar sinais de contatos, é para o leste e para o sul da África que nos devemos voltar e ali, então, procurar o ponto de partida das migrações dos grupos humanos que povoaram a grande floresta equatorial do oeste. 593. Pré-História da África Central. Do ponto de vista climático, o quaternário dessa região estaria muito mais próximo do quaternário da África Oriental, ainda que com variações locais devidas à altitude elevada das zonas montanhosas. Segundo G. Mortelmans, 1952, teria havido 4 períodos pluviais e 2 episódios úmidos. 2. Nacuriano, 2 o úmido macaliano, 1 o úmido gambliano, 4 o pluvial cangeriano, 3 o pluvial camasiano, 2 o pluvial cagueriano, 1 o pluvial. Dessa alternância de períodos relativamente secos com outros muito úmidos depende, em certa medida, o povoamento de uma região, e isso devido a modificações no que hoje chamamos meio ambiente. A penetração difícil na grande floresta fez com que vários pré-historiadores pensassem que o povoamento dessa zona tenha sido pouco significativo no período que vai do Paleolítico inferior ao Neolítico. De nossa parte, não concordamos com esse ponto de vista, sendo oportuno desfazer o mito relativo à dificuldade de povoamento da região. Se em toda a região as coletas de utensílios líticos foram, até certo ponto, de pouca monta, isto ocorreu porque os estudiosos hesitaram em empreender pesquisas de longa duração sob condições adversas. Em vista dos resultados obtidos recentemente por várias missões em Angola, na República Centro-Africana e no Zaire, e considerando a enorme quantidade de pedras lascadas coletadas, devemos reconhecer que o povoamento pré-histórico do que se convencionou chamar a Grande Floresta é tão significativo quanto o de outros setores da África.
Finalmente, devemos observar que na zona equatorial úmida os vestígios orgânicos não se conservaram devido à acidez dos terrenos e que, portanto, com raríssimas exceções relativas a períodos muito recentes e mesmo históricos, os fósseis humanos, os restos de fauna e o instrumental ósseo estão totalmente ausentes. 2 Nakuriano. Fase úmida definida pelos depósitos da praia inferior a dos 102 m do lago Nakuru, no Quênia. Macaliano. Fase úmida reconhecida nas praias lacustres dos 114 m e 102 m do lado Nakuru. Gambliano. Pluvial definido ao redor dos lagos Nakuru, Naivasha e sobretudo Eumenteita, Gamblis Cave, no Quênia. Cangeriano. 3 O pluvial definido por L. S. B. Leakey com base em um depósito fossilífero descoberto em Cangera em Cavirondo Gulf. Camasiano. 2 O pluvial, cujo nome se deve a depósitos de diatomitas estudados por Gregory em Camasa no Kenya Rift Valley. Kageriano. 1 O pluvial assim chamado com base no sistema de terraços do rio Kagera, na Tanzânia, descoberto por E. J. Oiland em 1934. 594 Metodologia e pré-história da África. Histórico das pesquisas. A pré-história da zona da floresta equatorial da Bacia do Congo permaneceu ignorada durante muito tempo, em razão de sua enorme cobertura vegetal e de suas maciças formações lateríticas, nas quais se encontram encerradas as indústrias de várias culturas pré-históricas. Foi preciso esperar o desenvolvimento das grandes obras públicas, construção de estradas de ferro, rodovias, pontes e canais de saneamento, e as prospecções de minerais para que se começasse a conhecer a pré-história desse setor, para que os geólogos e pré-historiadores tivessem acesso aos cortes geológicos reveladores de instrumental lítico. No Zaire, as primeiras descobertas isoladas de utensílios pré-históricos parecem ser as do comandante C. Zbonski, durante a construção das linhas de estrada de ferro. Foram estudadas em 1899 por X. Steiner, que tentou uma síntese provisória, apesar da ausência de qualquer estratigrafia. De 1927 a 1938, desenvolvem-se as pesquisas e importantes trabalhos são publicados, em particular os de J. Colette, F. Cabu, E. Polinard, M. Bequaert, G. Mortelmans, o do Rev. A. Ansiaux de Favaux e do Ab. H. Breuil. Os mais recentes são os de H. Van Moorsel, F. Van Noten e D. Caen, cujas pesquisas ainda prosseguem. Quanto à República Popular do Congo, zona essencialmente florestal, os trabalhos publicados são menos numerosos. Convém, entretanto, assinalar as pesquisas e estudos de J. Babette, R. L. Doise, G. Drouux, H. Kelley, J. Lombard e P. Leroy, particularmente relacionados com as descobertas efetuadas ao longo da estrada de ferro que liga Ponta Negra a Brazzaville. A pré-história do Gabão é conhecida pelos trabalhos de Guy de Beauchene, B. Farini, B. Blancoff e Pomerant, mas as informações são bastante limitadas, e nenhuma estratigrafia foi estabelecida com precisão. Os primeiros trabalhos efetuados na República Centro-Africana foram os do Prof. Lacroix, que, por volta de 1930, descobriu utensílios pré-históricos nas aluviões dos rios do Planalto de Moca. Essas descobertas foram publicadas em 1933 pelo Ab. H. Breuil, e, no mesmo ano, Félix Eboué assinalava num estudo de etnografia alguns utensílios de pedra descobertos no decorrer de outros trabalhos. Finalmente, entre 1966 e 1968, foram efetuadas pesquisas sistemáticas no país por R. de Baile 10 Hermens. As publicações que se seguiram permitem que se tenha uma ideia bastante precisa das indústrias pré-históricas encontradas numa zona onde praticamente nada se conhecia. 595 Pré-história da África Central. Até os últimos anos, muito pouco se sabia sobre a pré-história de Camarões, e foi preciso esperar os trabalhos de N. David, J. Hervieux e A. Marliac para se ter uma ideia geral de mais uma região da África cuja prospecção arqueológica ainda está por ser feita. Sobre Angola, podemos citar os nomes de J. Jamart, H. Breuil e J. D. Clark, que efetuaram seus trabalhos nos ricos depósitos de aluviões das minas de diamantes. Bases cronológicas.
Utilizaremos para este parágrafo os trabalhos de cronologia do Quaternário da Bacia do Zaire elaborados por G. Mortelmans, 1955-1957, que, frente aos atuais conhecimentos, são os mais aceitáveis. O pluvial cagueriano parece ser o pluvial mais importante dos 4 que se sucederam. Foi um período de escavação intensa dos vales e de formação de velhos terraços de cascalhos, onde se encontram as mais antigas indústrias da Bacia do Zaire. Constituídas na quase totalidade por seixos lascados, essas indústrias são classificadas num pré-acheulense inferior, cafuense, segundo G. Mortelmans. Um período árido importante sucede ao pluvial cagueriano, e os antigos terraços cobrem-se de uma maciça camada de laterito, onde se encontra um pré-acheulense mais evoluído, porém mal situado cronologicamente devido à falta de estratigrafia. O pluvial camaziano situa-se no estágio final do Pleistoceno inferior e abrange todo o Pleistoceno médio. Na realidade, divide-se em 2 fases, separadas por um período mais seco. Na bacia do Kasai, atribuem-se a esse período os terraços de 30 m e de 22-24 m. No Chaba, Katanga, e, ao que parece, no oeste da República Centro-Africana, os cascalhos de terraços, de fundo de talvegues e dos leitos fósseis dos cursos d'água. Ocorre, nesse caso, nas regiões de relevo pouco acentuado, a colmatagem de certos leitos de rios e a escavação de novos cursos. Nas camadas profundas desses leitos fósseis encontra-se um instrumental pré-acheulense mais evoluído que o dos antigos terraços do Cagueriano. Alguns bifaces começam a aparecer, mas seu lugar cronológico não está estabelecido com exatidão. 596 Metodologia e Pré-História da África. No fim do período maximal do Camaziano, o acheulense inferior sucede às indústrias de seixos lascados. Estas ainda se apresentam em grande número, porém novos utensílios começam a aparecer. Os bifaces e as machadinhas em particular. Estas últimas, bastante raras no início, rapidamente passam a ocupar um lugar importante no conjunto de utensílios daquela cultura. O primeiro máximo camaziano é seguido por uma fase moderadamente seca, durante a qual ocorrem novas formações de lateritos, ruptura de declives e depósitos de limos fluviais. A esse período está relacionado um acheulense médio, cujos utensílios em geral são feitos a partir de lascas frequentemente obtidas por meio de uma técnica de debitagem lateral chamada Victoria West e 3. No segundo máximo do Camaziano 4 menos acentuado que o primeiro, novos cascalhos são depositados, formando-se os terraços de 15 m no Kasai. O ciclo termina com o início de um novo período seco, em que ocorre a formação de novos lateritos. A evolução do acheulense prossegue com uma nova técnica de debitagem, a Victoria West 2, e com o desenvolvimento de um novo instrumento, o picão, que vai ocupar, na zona florestal, lugar de destaque dentre os conjuntos industriais que sucedem ao acheulense. O período árido pós-camaziano é o mais importante conhecido nessa região. O Saara estende-se em direção ao sul, e o deserto do Kalahari, em direção ao norte. Alguns autores acreditam que a floresta equatorial tenha praticamente desaparecido, subsistindo apenas como florestas ciliares. Areias vermelhas desérticas acumulam-se, em espessuras às vezes consideráveis. O acheulense desaparece ou, antes, parece transformar-se, naquele mesmo local, em uma nova indústria denominada sangoense, em particular na África Equatorial e nas zonas florestais. Os utensílios se transformam. As machadinhas tornam-se raras e acabam por desaparecer. Os bifaces passam a ser mais espessos e maciços. Os picões tornam-se muito abundantes, e novos objetos, totalmente desconhecidos no acheulense, vêm figurar no conjunto de utensílios. Peças bifaces alongadas, de grandes dimensões. Esses instrumentos seriam adaptados à vida em meio florestal. Há, entretanto, uma contradição no que diz respeito ao meio ambiente onde se desenvolveu o sangoense, se admite que a floresta equatorial tenha praticamente desaparecido no árido pós-camaziano em que se situa essa indústria. Deve-se reconhecer que o sangoense é uma das indústrias africanas menos conhecidas atualmente. 3. Nome dado a 2 técnicas de debitagem levaloisiense observadas particularmente nas indústrias recolhidas nas proximidades das quedas do Zambeze, em Vitória, Victoria Falls.
4. Alguns autores consideram este segundo máximo camasiano ou cangeriano, o que dá 4 períodos úmidos em vez de 3, dos quais um apresentaria 2 fases bem distintas. 597 Pré-história da África Central. O pluvial gambliano assiste à reconstituição da floresta equatorial, enquanto os rios escavam os vales e depositam as aluviões dos terraços baixos, constituídas de areias eólias acumuladas por ocasião do último período árido. No Zaire Ocidental e no Kasai, o sangoense evolui para uma nova indústria, menos maciça, o lupembiense, também considerada uma cultura florestal. As regiões do Sudeste veem desenvolverem-se indústrias semelhantes às da África do Sul e do Quênia. Indústrias de lascas e lâminas com fáceis musteroides, conhecidas pelo nome de Middle Stone Age, média idade da pedra, mal situadas tanto na sua estratigrafia, em geral inexistente, quanto na sua tipologia. O Macaliano e o Nakuriano, fases úmidas pós-gamblianas. Esses 2 períodos são muito menos acentuados que os pluviais precedentes. Entre eles intercala-se uma curta fase seca, não sendo o Nakuriano nitidamente conhecido na bacia do Zaire. No Macaliano os rios escavam ligeiramente seu leito, havendo, depois, nova colmatagem. O lupembiense evolui no mesmo local. Os utensílios tornam-se cada vez menores, enquanto os trinchetes e pontas de flecha aparecem em muito maior número no Titoliense, civilização de caçadores. No Zaire Oriental, no Chaba, e em Angola, desenvolvem-se inúmeras faces incluídas na Late Stone Age, alta idade da pedra, conjunto que, aliás, precisa ser seriamente reexaminado, pois compreende várias indústrias tão diferentes e discordantes que não se consegue situá-las cronologicamente com exatidão. Durante e após o período úmido nakuriano, as indústrias neolíticas, entre as quais o titoliense, invadem toda a África Equatorial, onde parecem ter duração muito mais longa que em outros lugares. As civilizações do couro e do ferro só mais tarde penetrarão nessa região de difícil acesso, o que mostra mais uma vez a evolução local das culturas pré-históricas. As indústrias pré-históricas da Bacia do Zaire. As indústrias pré-acheulenses em toda a Bacia do Zaire conhecem-se indústrias pré-históricas muito antigas, constituídas de seixos partidos. Encontram-se em geral enterradas sob velhos lateritos, como na Bacia do Alto Cafila, no Zaire, e, na República Centro-Africana, nas formações lateríticas do Planalto de Salo, no Alto Sanga. São encontradas, ainda, nas aluviões profundas dos leitos fósseis de rios dessa mesma região. Em 598 Metodologia e Pré-História da África. Angola, estão presentes nas aluviões profundas de elementos pesados de inúmeros rios. Essas culturas pré-históricas antigas, chamadas culturas do seixo lascado, Pebble Culture e Early Stone Age, recebem nomes diferentes conforme os lugares ou os pré-historiadores que as assinalaram pela primeira vez. Na verdade, todas são parte de uma lenta evolução das técnicas de lascamento, que durou cerca de 2 milhões de anos. O Sítio Epônimo, Vale do Kafue, em Uganda, descoberto por E.J. Oiland em 1919. A indústria é constituída de seixos de rio, em geral apresentando destacamentos de 3 lascas em 3 direções diferentes, raramente numa só, o que determina um gume grosseiro. Atualmente o cafuense subdivide-se em 4 níveis: cafuense arcaico, cafuense antigo, cafuense recente e cafuense evoluído. Esses 4 estágios são encontrados em Nsongezi, sul de Uganda, nos terraços de 82 e 61 m. O cafuense evoluído é muito semelhante ou mesmo idêntico ao olduvaiense. Alguns pré-historiadores consideram que os níveis antigos do cafuense não apresentam evidências do trabalho humano, sendo os seixos fendidos ali encontrados resultantes de fraturas naturais. O olduvaiense Sítio Epônimo. Olduvai, na Tanzânia, na planície de Serengeti, descoberto por Katwinkel em 1911, e que se tornou célebre a partir de 1926, com os trabalhos e descobertas de L. S. B. Leakey. A garganta de Olduvai corta profundamente os depósitos de um antigo lago do Pleistoceno médio e superior. Ali foram identificados 11 níveis chelis-acheulenses sobre um pré-acheulense que constitui o olduvaiense. O olduvaiense é uma indústria formada a partir de seixos de rio, em geral menos planos que os do cafuense.
O lascamento é mais desenvolvido, e o gume sinuoso é obtido por meio de destacamentos alternados, que no último estágio dessa indústria acabam por apresentar uma ponta, anunciando já as culturas com bifaces. O olduvaiense foi encontrado no Chaba, no oeste da República Centro-Africana, depósitos de aluviões do Alto Sanga, e, ao que parece, está presente no nordeste de Angola. Contudo, não foi identificado com segurança em Camarões, no Gabão e na República Popular do Congo, apesar da descoberta isolada de seixos lascados nesses países às margens do Golfo da Guiné. 599 Pré-história da África Central. O Acheulense é uma cultura particularmente bem representada na Bacia do Zaire, sendo certas jazidas de aluviões ou de terraços de uma riqueza excepcional. As divisões do Acheulense em 4 ou 5 estágios, conforme os autores, correspondem mais especialmente às técnicas de lascamento e de acabamento dos utensílios. São mais tipológicas do que estratigráficas. As jazidas acheulenses são constituídas em grande parte pelas aluviões de cursos d'água antigos, depositadas sob forma de terraços em cascalhos e em areias de talvegue e nos leitos fósseis de pequenos rios cujos cursos foram deslocados. As indústrias não se encontram em seu lugar de origem. Foram transportadas, concentradas pelo escoamento, sofrendo desgaste durante esse processo. Em consequência, o estudo do acheulense nessas jazidas fundamenta-se sobretudo na tipologia e não na estratigrafia, como em Olduvai, onde os depósitos lacustres que encerram as indústrias têm uma espessura de 100 m aproximadamente. A indústria acheulense caracteriza-se por utensílios bastante variados e muito mais elaborados do que os das culturas pré-acheulenses. O seixo lascado permanece e, embora se torne mais raro à medida que a indústria evolui, não chega a desaparecer. Utensílios novos adquirem grande importância. Em primeiro lugar, o biface, objeto feito a partir de um seixo ou de uma lasca com destacamentos nas duas faces, como o próprio nome indica. Apresenta forma oval ou amigdaloide, ponta mais ou menos pronunciada, base geralmente arredondada, seção na maioria das vezes lenticular e dimensões muito variáveis. Um outro utensílio importante é a machadinha, caracterizada por um gume oposto à base e talhada a partir de uma lasca. Há ainda os picões, pouco numerosos no acheulense inferior e médio, mas muito abundantes no acheulense final. Juntamente com esses 4 utensílios, figuram no conjunto inúmeras lascas, de dimensões muito variadas, utilizadas em estado bruto ou retocadas de modo a formar raspadores e outros utensílios menos elaborados, como as peças denticuladas, por exemplo. Há 5 subdivisões do acheulense baseadas na tipologia e nas técnicas de debitagem. Acheulense e abeviliense ou chelense antigo. Para alguns autores, o instrumental inclui lascas muito grandes, obtidas pela percussão de blocos rochosos sobre uma bigorna fixa. Essas lascas clactonienses, também utilizadas em estado bruto, na maioria das vezes são transformadas em bifaces e em machadinhas, instrumentos pesados e maciços, com arestas laterais muito. 600 Metodologia e pré-história da África. Sinuosas. O corte de seixos lascados não desapareceu. Ao contrário, desenvolveu-se, pois alguns bifaces ditos de base reservada são resultado do aperfeiçoamento do lascamento de seixos do pré-acheulense. Este estágio é representado no Chaba pelas jazidas de Camoa e de Luena, descobertas por F. Cabo. No sul de Angola, foi reconhecido na bacia do Luembe. Algumas jazidas do oeste da República Centro-Africana também pertencem ao acheulense e, com frequência, os utensílios desse estágio recolhidos nas aluviões de terraços ou de leitos fósseis de rios apresentam-se muito desgastados devido ao transporte fluvial. É particularmente o caso das jazidas de Lopo e de Libangue, na República Centro-Africana. Acheulense 2, abeviliense recente ou acheulense inferior, é uma indústria muito semelhante à anterior, encontrável igualmente nos cascalhos dos rios de Angola e do Chaba. Seus utensílios sofreram, no entanto, um desgaste menor, sendo mais bem acabados, do ponto de vista do lascamento secundário, que os do acheulense e as arestas dos bifaces e das machadinhas tornam-se mais retilíneas, ao que parece, em consequência de retoques com percutor mole, de madeira ou de osso.
Acheulense 3, Acheulense médio, esse estágio é encontrado na superfície, sobre os cascalhos de Luena e Camoa, onde se acha incorporado aos limos fluviais. Nele se opera uma verdadeira revolução nas técnicas de debitagem, a preparação dos núcleos com o objetivo de obter grandes lascas. Essa técnica, bem conhecida na África Meridional, é chamada Victoria Oeste, é a técnica proto-levalloisiense. A preparação do núcleo resulta em um plano de percussão facetado. A lasca é retirada lateralmente e em seguida cuidadosamente retocada para a obtenção de um biface, machadinha ou raspado R. O corte é feito com percutor manual mole. Os instrumentos são bastante regulares e simétricos, tornando-se as arestas laterais praticamente retilíneas. As machadinhas são talhadas por retoque alterno dos bordos laterais, o que lhes dá uma seção retangular. 601 Pré-História da África Central. Acheulense 4, Acheulense superior. Nesse estágio as técnicas de debitagem permanecem basicamente as mesmas, mas são aperfeiçoadas. Técnica Victoria Oeste 2. Trata-se de um núcleo muito mais circular, com plano de percussão facetado, de onde são destacadas grandes lascas com bulbo situado numa base estreita, diferente da base larga usada na técnica Victoria Oeste. Essas lascas servem para a fabricação dos utensílios, bifaces, raspadores e machadinhas, todos finamente retocados. A seção das machadinhas é trapezoidal ou lenticular. Esse acheulense superior encontra-se em Cama, nos limos do Camaziano II, e no Casai, nos terraços de 15m. Acheulense V, Acheulense evoluído e final. O acheulense final presencia uma diversificação cultural em expressões regionais mais bem adaptadas, ao que parece, ao meio ambiente climático e vegetal. Corresponde à instalação do homem nos médios e baixos terraços secos. Além das técnicas já conhecidas, começa a aparecer a técnica de debitagem Levallois. O restante do instrumental não apresenta diferenças em relação aos estágios precedentes, exceto quanto à perfeição, ao acabamento e ao surgimento de bifaces e de machadinhas de dimensões muito grandes, algumas com mais de 30 cm de comprimento. Um utensílio desenvolve-se de maneira considerável. O picão, robusto e maciço, de seção triangular ou trapezoidal. Adaptado talvez para o trabalho em madeira, com grandes peças bifaciais alongadas, já anuncia o complexo sangoense. Encontram-se, ainda, esferas de pedra cuidadosamente preparadas, comparáveis às bolas. As jazidas do rio Mangala, a oeste da República Centro-Africana, forneceram uma série particularmente importante dessas bolas. Esse acheulense final é encontrado no Chaba, em Camoa, e nos arredores de Calina, no Zaire. Também está representado em Angola, talvez nas proximidades de Brazzaville, e na República Centro-Africana pelas ricas jazidas do rio Ngoeri, no Alto Sanga. Em toda a bacia do Zaire, desconhecem-se, infelizmente, os criadores dessa cultura, em consequência da acidez dos terrenos, que não permitiu a conservação de restos orgânicos. 602 Metodologia e Pré-História da África. O sangoense. O sítio epônimo que deu nome a essa cultura é Sangubai, na margem do Lago Vitória, na Tanzânia, descoberto por E. J. Wayland em 1920. O sangoense é uma indústria derivada diretamente do substrato acheulense local e sem introdução de elementos externos. Ocupa o fim do pluvial cangeriano e continua durante uma fase de transição entre esse pluvial e o grande período árido que o sucede. É uma indústria relativamente mal conhecida, que apresenta várias faces locais. Estas parecem ter seguido uma evolução interna e se adaptado a um meio florestal ou, pelo menos, a um ambiente relativamente arborizado, uma vez que tal indústria coincide com o início de um período árido. 5 estágios foram identificados nessa cultura: proto-sangoense, sangoense inferior, sangoense médio, sangoense superior e sangoense final. Do conjunto de utensílios líticos sangoenses, o único que chegou até nós sofreu profundas modificações em relação ao acheulense final, que o precede. No início de sua evolução, os bifaces continuam a tradição acheulense. Aos poucos vão se tornando mais maciços, mais largos e mais curtos, surgindo também alguns outros, semelhantes aos picões, com 2 extremidades pontiagudas.
Por outro lado, as machadinhas desaparecem rapidamente, e as poucas que subsistem são de pequenas dimensões com bordos laterais, muito sinuosas e talhadas em lascas largas. Os seixos lascados ainda estão presentes, embora não sejam muito abundantes. Os picões que apareceram no fim do Acheulense passam a ocupar um lugar importante no conjunto de utensílios. Com grandes dimensões, seção triangular, losangular ou trapezoidal, quando associados a inúmeros raspadores, parecem adaptar-se ao trabalho da madeira. O fenômeno mais notável é o aparecimento de peças bifaciais longas e estreitas, lascadas por percussão e geralmente de grande delicadeza. Essas peças chegam a representar cerca de 1/4 do total conhecido dos instrumentos do sangoense. Foram classificadas em diversos tipos: picões, plainas, boris, goivas e punhais, que em geral se associam para dar origem a instrumentos múltiplos. Picões boris, picões plainas, picões goivas, picões punhais. Algumas dessas peças atingem por vezes dimensões excepcionais, ultrapassando 25 cm de comprimento. Com a evolução do sangoense, estes utensílios, que praticamente não variam quanto ao tipo, diminuem em dimensões, e o lascamento atinge grande perfeição. O sangoense é muito abundante na bacia do Zaire. É conhecido, no Zaire, na planície de Kinshasa e no Alto Chaba, onde difere do sangoense das zonas ocidentais pela ausência de punhais e de pontas foliáceas. Por outro lado, incluem 603 Pré-história da África Central. Figura 21-2 Monumento megalítico da região de Buar na República Centro-Africana, clichê R, de Baile 10 Hermens. Figura 21-3 Acheulense Superior. República Centro-Africana, Rio Ngoeri, Alto Sanga. 1. Machadinha. 2. Biface, fotos Museu de História Natural. 604 Metodologia e Pré-história da África. Se na indústria inúmeras bolas, poliedros facetados ou esferas cuidadosamente acabadas com picoteamento, e numerosas lascas aproveitadas. Foi recolhido nas aluviões do rio Luembe, em Kandala e Lunda no nordeste de Angola, onde muitas vezes aparece misturado com indústrias mais antigas ou mais recentes, em consequência de sua posição nos cascalhos revolvidos. Existe igualmente na República Popular do Congo, na margem direita do Stanley Pool e no Gabão, onde recentemente foi identificado. Na República Centro-Africana é conhecido pelas jazidas excepcionalmente ricas do centro-oeste do país, onde as aluviões das minas de diamantes no Nzaco-Ambilo, do Teré, Tiaga e Kono forneceram milhares de utensílios em notável estado de conservação, que se classificam como pertencentes a um sangoense médio ou superior. Até hoje, o sangoense não apareceu verdadeiramente diferenciado em Camarões. A propósito, discute-se sua extensão para o oeste da África. Alguns autores assinalaram sua presença no Senegal. Trata-se, na realidade, de indústrias com peças bifaciais idênticas ou muito próximas das do sangoense, mas ainda muito mal situadas na cronologia pré-histórica. É possível que grupos humanos tenham se deslocado em direção ao oeste na zona da Grande Floresta, mas até o presente não temos meios de identificar suas influências. Como o acheulense, o sangoense evolui localmente, sem grandes contatos com o mundo exterior ao seu meio ambiente florestal. É sucedido por uma indústria chamada lupembiense, surgida de condições ainda pouco definidas, e que apresentaremos a seguir. O Lupembiense 5 é, segundo a classificação recomendada no Congresso Pan-Africano de 1955, uma indústria da Middle Stone Age. Entretanto, o termo Middle Stone Age deve ser usado com precaução, pois abarca um conjunto de instrumentos bastante heterogêneos, cuja posição exata não foi ainda bem definida. O Lupembiense desenvolve-se no momento em que as condições de pluviosidade voltam ao normal, no início do quarto pluvial, chamado Gambliano. Atinge o ápice no decorrer da segunda parte desse período muito úmido, e a datação absoluta indica uma duração de aproximadamente 25.000 anos. Assim como o acheulense final, que se desenvolveu localmente, o sangoense também se modificou, refinou-se, adquiriu novas técnicas de lascamento, que tiveram seu apogeu no lupembiense, sem que houvesse contatos com elementos estranhos a 5 Lupembiense. Sítio epônimo. Estação pré-histórica de Lupemba no Kasai. Termo criado pelo Abade H. Breuil. 605 Pré-história da África Central.
grande floresta, a qual continuou a representar um papel protetor. No início do Lupembiense subsistem ainda na indústria alguns bifaces, que logo desaparecem. Não foram encontradas machadinhas. Do ponto de vista da debitagem, a técnica levalloisiense predomina na obtenção de lâminas e lascas. O retoque é feito por percussão. Num estágio posterior, a técnica levalloisiense continua a ser empregada na obtenção de lascas, mas uma outra técnica, muito mais avançada, a debitagem por pressão, é utilizada na produção de lâminas bastante grandes, que vão permitir a fabricação de peças longas, estreitas e notavelmente retocadas. Os últimos trabalhos relativos ao Lupembiense permitiram identificar 5 estágios. Lupembiense é encontrado em toda a bacia ocidental do Zaire, onde constitui uma evolução local do sangoense. Os elementos acheulenses desaparecem totalmente. O lascamento e o retoque são feitos por percussão. Os instrumentos do sangoense subsistem, mas evoluem, diminuindo em dimensões absolutas. Os picões planos não têm mais do que 15 cm. Surgem as goivas, buris, peças cortantes e serras talhadas a partir de lâminas. Com essas peças de cuidadoso acabamento, a base dos instrumentos ainda é constituída de lascas grosseiras. No final do Lupembiense começam a aparecer pontas, punhais e verdadeiras pontas de flechas. Lupembiense 2. Este estágio foi definido em Pointicalina por J. Colette, mas é conhecido também no Stanley Paul. Os buris foliáceos do Lupembiense evoluem, transformando-se em machados. Buris com bordo retilíneo e um novo tipo de trinchete com gume oblíquo substituem as formas conhecidas no sangoense. As armas compreendem punhais de 15 a 35 cm de comprimento e pontas foliáceas delicadamente talhadas e muito finas. Lupembiense 3 foi identificado nos depósitos de superfície do Stanley Paul e em alguns depósitos de Angola. Nesse estágio a técnica de debitagem da pedra atinge seu apogeu com o retoque pressão. As lascas obtidas por uma técnica levalloisiense evoluída são triangulares, retangulares ou ovais. Surge um instrumental pedunculado, que se desenvolve e se torna mais frequente. Os utensílios do 606 Metodologia e Pré-História da África. Lupembiense antigos são encontrados aqui, mas com dimensões mais reduzidas. Picões, buris, pequenos bifaces, alguns raspadores, lesmas, trinchetes com gume reto ou oblíquo e lâminas com bordo desbastado. Os punhais chegam a atingir dimensões consideráveis, até 46 cm. As pontas são denticuladas, constituindo armas mortais. Os machados tornam-se mais comuns, embora não abundantes. Fato importante é o aparecimento de pontas de flechas de diversos tipos, foliáceas, losangulares, pedunculadas ou não, com bordos às vezes denticulados e de grande perfeição. Em Angola, um estágio tardio do Lupembiense foi datado pelo método do C14. 14.503-560 anos, ou seja, 12.500 antes da era cristã. Em relação à Europa, situa-se no Paleolítico Superior. Lupembiense 4. O Lupembiense 4 é muito mal conhecido. Sua principal característica seria a técnica epilevalloisiense de debitagem. Lupembo-titoliense. Este último estágio parece ter ocorrido, do ponto de vista estratigráfico, na fase árida em que termina o Pleistoceno, na África Central e Oriental, imediatamente antes do primeiro período úmido macaliano. As jazidas conhecidas localizam-se nas aluviões cascalhosas ou na base da camada úmida que as recobre, muitas vezes em ilhas fluviais. A técnica de debitagem não se modifica em relação aos outros estágios do Lupembiense. Ainda é epilevalloisiense. Por outro lado, o retoque associa à percussão e à pressão uma nova técnica. O retoque abrupto, que caracteriza o Mesolítico. O instrumental ainda compreende buris, goivas e bifaces, mas desaparecem os raspadores e lâminas com dorso. Aos trinchetes vem juntar-se um microtrinchete com retoque abrupto dos bordos, que pode ser considerado, em certos casos, como uma armadura de gume transversal. As pontas de flechas são mais variadas. Foliáceas, losangulares, farpadas, raramente denticuladas e pedunculadas. Em Angola, uma indústria classificada no Lupembo-titoliense data de 11.189 490 anos. O Lupembiense ainda não foi encontrado na República Centro-Africana e em Camarões.
Por outro lado, foi assinalado na República Popular do Congo. 607 Pré-história da África Central. E no Gabão, mas, pelo fato das jazidas situarem-se em regiões de difícil acesso, continua mal definido. Culturas pré-históricas de caráter não florestal. Enquanto o lupembiense ocupa a zona florestal do oeste da Bacia do Zaire, no Chaba e no leste de Angola desenvolvem-se culturas de caracteres não florestais. O proto-stilbaiense, o stilbaiense e o magosiense. Essas culturas vão apresentar uma grande expansão na África do Leste e do Sul. O proto-stilbaiense. O sítio epônimo é Stilbai, jazida do litoral da província do Cabo. O proto-stilbaiense é uma indústria caracterizada por pontas unifaciais, raspadores, ferramentas denticuladas, pedras de arremesso, raros bifaces de pequenas dimensões, pontas semifoliáceas de seção espessa, grosseiramente retocadas em buris, também pouco numerosos. Esses instrumentos são obtidos por retoque relativamente abrupto. No stilbaiense a natureza dos instrumentos não varia sensivelmente em relação ao estágio anterior, mas se nota uma grande perícia nas técnicas de debitagem epilevaloisiense. Uma aquisição importante é o retoque-pressão, utilizado sobretudo na feitura de armas e de pontas musteroides unifaciais ou bifaciais, que de modo geral conservam seu talão facetado. Em um último estágio, conhecido somente no Quênia, figuram as lamelas com dorso, buris e segmentos de círculo. O proto-stilbaiense é muito abundante no Chaba. Já o stilbaiense é menos comum. Os restos humanos mais antigos descobertos no Zaire pertencem ao stilbaiense. Trata-se de 2 molares encontrados junto a quartzos lascados e uma ponta bifacial, pelo Rev. A. Anciaux de Favaux, nas brechas ossíferas de Kakontui. O magosiense. O sítio epônimo dessa indústria é Magosi, em Uganda, descoberto por Wayland em 1926. É uma cultura na qual se encontram as principais peças do stilbaiense. Utensílios microlíticos, lamelas com bordos desbastados. 608 Metodologia e pré-história da África. Segmentos de círculo, triângulos, raspadores ungiformes, pequenos buris, e contas feitas de casca de ovo de avestruz completam a indústria. O magosiense parece ter existido em Katanga, mas nenhum sítio bem definido foi até agora registrado com segurança. Uma indústria mesolítica. O titoliense. No final do Pleistoceno, 2 períodos relativamente secos provocam um recuo da cobertura florestal, especialmente nas altitudes. É nesses solos desbastados, nos arredores das fontes, muitas vezes no cume de colhias tabulares ou em desfiladeiros, que se instalam os homens do Titoliense 6. As jazidas desse tipo são conhecidas no Planalto Batek, no Stanley Pool, na planície de Kinshasa e no nordeste de Angola. O instrumental encontrado varia de uma para outra, contando ainda com um número proporcionalmente grande de utensílios florestais, mas já de dimensões muito reduzidas. Aparecem utensílios novos, ou pouco conhecidos nas indústrias precedentes. Plainas, lâminas com ponta retocada, facas com dorso e, sobretudo, elementos microlíticos e geométricos. Trapézios, triângulos, gomos de laranja e microtrinchetes. As pontas de flechas apresentam uma grande variedade de tipos e de formas. Foliáceas, losangulares, ovais, triangulares, farpadas, pedunculadas, denticuladas e com gume transversal. Em sua quase totalidade, são talhadas por retoque-pressão, o que lhes dá grande elegância. O titoliense, por seu armamento reduzido às pontas de flecha, pode ser considerado um pré-neolítico que não inclui cerâmica nem machados polidos. Aparece como uma expressão tardia das culturas florestais africanas antes do desenvolvimento do Neolítico do Zaire Ocidental, aparentemente de caráter intrusivo. O Neolítico em toda a bacia do Zaire, no sentido amplo do termo, as civilizações pré-históricas mencionadas nos parágrafos anteriores constituem, do pré-acheulense ao titoliense, etapas sucessivas de um complexo cultural imenso desenvolvido em meio florestal, que, como já foi dito, evoluiu localmente, sem contribuições sensíveis do mundo exterior. As faces neolíticas, pois é preciso desde logo deixar claro que houve várias faces, por vezes muito diferentes umas das outras, desenvolvem-se. 6 Titoliense. Termo criado com base no instrumental lítico recolhido em Titolo, no Kasai. 609 Pré-história da África Central. No decorrer do último e breve período úmido.
O Nakuriano. O clima de então é sensivelmente o mesmo que conhecemos hoje. A cobertura florestal é mais densa, pois ainda não sofreu a ação devastadora do homem, e as espécies vegetais são as que existem atualmente. É, portanto, no interior de uma floresta tropical muito densa que, vindos do norte, depois de atravessar o rio nos arredores dos rápidos de Isangila, os criadores de uma cultura neolítica conhecida como do Congo Ocidental vão aos poucos se instalando. São eles portadores de novas técnicas, que, em maior ou menor grau, irão fundir-se com as já existentes no local. Esse neolítico distingue-se pelo emprego quase exclusivo de rochas difíceis de trabalhar, como os xistos, quartzos e a jadeíta. As lascas são, portanto, muito mal feitas, resultando um instrumental medíocre. Os conjuntos de utensílios variam conforme os sítios. Incluem picões grosseiramente elaborados, boris, seixos lascados, de pequenas dimensões, pedras perfuradas de várias formas, pesos e materiais e, sobretudo, um grande número de machados. Estes últimos são inicialmente lascados e parcialmente polidos. Depois, picoteados e polidos cuidadosamente. Nos aires são conhecidos inúmeros polidores, que certamente serviram ao polimento de machados. As pontas de flechas não estão ausentes, mas em geral são de fabricação muito medíocre e talhadas em lascas de quartzo. Em alguns sítios, mais especificamente em Ixango, a indústria apresenta utensílios de osso, em particular arpões com uma e, mais tarde, com 2 camadas de farpas. Ao lado desse instrumental lítico e ósseo, figura em algumas jazidas uma cerâmica abundante, muito bem decorada e ornamentada. As jazidas neolíticas são conhecidas no Congo Ocidental, em associação com o Titoliense, em ambas as margens do rio Zaire, entre o Pool e Congo-Diavanga, e em vários pontos da República Popular do Congo. Uma facies que apresenta grande número de machados de hematita com polimento particularmente cuidadoso é encontrada em Uele, no norte do Zaire. O neolítico é conhecido, sob diversas faces, como já indicamos, em Camarões, no Gabão e na República Centro-Africana. Nesse último país, a jazida de Batalimo, em Lobae, encerra uma indústria em jadeíta na qual inúmeros machados lascados encontram-se associados a uma cerâmica muito fina. A datação dessa indústria, feita pelo método de termoluminescência, é 380-220 da era cristã. A data, à primeira vista, pode parecer anormal. Contudo, pelo que atualmente se sabe, o neolítico na zona da Grande Floresta parece ter durado muito mais tempo que nas outras regiões, prolongando-se até um período histórico. A introdução dos metais no local teria ocorrido só bem mais tarde. Alguns autores situam o advento do ferro num período já próximo do século IX da era cristã. 610 Metodologia e pré-história da África. Os monumentos megalíticos. As culturas megalíticas desenvolveram-se sob diversas formas na África, particularmente na África do Norte e no Saara. A bacia do Zaire, com exceção do noroeste da República Centro-Africana, não conheceu tais culturas. Em Angola, no Zaire, no Gabão, na República Popular do Congo, não foi encontrado nenhum monumento megalítico, e, em Camarões, somente algumas pedras colocadas em sentido vertical. Em contrapartida, a República Centro-Africana, na região de Buar, possui megalitos particularmente notáveis. Ocupam eles uma faixa de 130 km de figura 21-4 vaso neolítico de fundo plano. República Centro-Africana, Batalimo, Lobae, Foto Laboratório de Pré-História. Museu de História Natural. 611 Pré-História da África Central. Comprimento e 30 km de largura na linha divisória das águas das bacias do Zaire e do Chad. Ao que parece, não são conhecidos em Camarões e tampouco em outros lugares da República Centro-Africana. Essa cultura encontra-se, pois, confinada geograficamente ao noroeste do país. Os monumentos apresentam-se sob a forma de túmulos, com dimensões variáveis, encimados por um certo número, de algumas unidades a várias dezenas, de pedras verticalmente colocadas, e cuja altura acima do solo chega a ultrapassar 3 m. As escavações realizadas em vários desses monumentos revelaram sua estrutura interna, mas forneceram poucos elementos arqueológicos, quartzo lascado, cerâmica e objetos de metal nas camadas superiores. Por outro lado, os carvões vegetais recolhidos permitiram fazer datações pelo método do C14-7.
Os resultados obtidos fornecem datas extremamente importantes. As primeiras, relativas às camadas profundas dos monumentos, 7.440-170 BP, ou seja, 5.490 antes da era cristã, e 6.700-140 BP, ou 4.750 antes da era cristã. As segundas, 1920-100 BP, isto é, 30 da era cristã, e 2.400-110 BP, ou 450 da era cristã. Essas duas séries de datações indicam, para as camadas mais antigas, a idade da edificação dos megálitos e, para as mais recentes, a idade de uma nova utilização, aliás confirmada por alguns objetos metálicos recolhidos nas camadas superiores. No estágio em que se encontram, as pesquisas não permitem atribuir com certeza os megálitos de Buar ao Neolítico, mas pode-se dizer que a civilização que os edificou é ao menos contemporânea desse período. A arte rupestre situada entre as duas grandes regiões de arte rupestre, Saara e África do Sul, a Bacia do Zaire também possui uma arte rupestre, embora não tão rica quanto se podia esperar em vista de sua localização. No Chad, no Enedi e no Borku desenvolveu-se uma arte rupestre que faz parte dos grandes complexos saarianos. Em Camarões conhece-se um sítio de gravuras sobre lajes horizontais, polidas e desgastadas pela erosão, no norte do país, em Bidzar. As representações são essencialmente geométricas. Círculos e arcos, ora isolados, ora em grupo. Em Angola existem gravuras na região de Calola. Apresentam-se sobre lajes horizontais, e os motivos são geométricos, como em Camarões. Pinturas aparentemente mais recentes foram assinaladas nessa mesma região. No Zaire conhecem-se vários sítios de diferentes épocas. O Chaba parece ser a província. Sete-Baile 10 Hermens, R. e Vidal, p. 1971, p. 81-82. 612 Metodologia e Pré-História da África. Mais rica em arte rupestre e pertencer ao mesmo grupo que a Zâmbia e Angola do Leste. Esse grupo é caracterizado por uma arte esquemática, e não naturalista como a da África do Sul. Em 1952, o Ab. em Hebreu publicava as figuras gravadas e pontuadas da Gruta de Quiantapo 8, e G. Mortelmans, um ensaio de síntese dos desenhos rupestres do Chaba 9 chamando a atenção para as dificuldades de datação dos diferentes estilos devido à falta de documentos arqueológicos. Foram descobertas lajes gravadas no Baixo Zaire, tendo a arte rupestre, nessa região, subsistido até época muito recente. Séries de gravuras do Monte Gundu, no Delhi, parecem relacionadas aos ritos da água e do fogo. Na República Centro-Africana a arte rupestre atualmente conhecida está situada no norte e no leste do país. Ao norte, os abrigos de Toulou, da Kombala e do Jebel Mela apresentam pinturas tratadas com ocre vermelho, preto e branco. Personagens e signos diversos, mas ausência de representações animais. No leste, as jazidas de Lengo e do Mpatou perto de Bacouma apresentam uma arte gravada sobre lajes horizontais de laterito, ao que parece relativamente recente e executada por homens que já conheciam o ferro, tendo-se em conta as inúmeras facas de arremesso e pontas de lança ali encontradas. A arte rupestre da Bacia do Zaire não tem nenhuma semelhança com a do Saara. Seu eixo de penetração deve ser buscado em direção à África do Sul e do Leste. Ela é bastante similar à que se conhece na região Bantu. É, pois, recente, e até mesmo histórica. Entretanto, tem grande importância para o estudo das migrações e movimentos de populações de um período muito mal conhecido da preto-história ou mesmo da história da África tropical. Conclusão. De tudo o que expusemos sobre a pré-história da Bacia do Zaire, infere-se que até o Acheulense superior as indústrias pré-históricas distinguem-se muito pouco do que se conhece nas outras regiões da África subequatorial. É a partir do complexo sangoense que tem início a grande diversificação regional das culturas de facies florestal, com um fato notável. O isolamento quase total em que viveram os homens dessa região até a chegada dos neolíticos vindos do norte, fugindo, talvez, das zonas saarianas em razão do dessecamento. 8 Breuil, H. 1952, p. 132, 14 pranchas. 9 Mortelmans, G. 1952, p. 35-55, 9 pranchas. 613 Pré-História da África Central.
A grande floresta equatorial constituiu uma barreira natural, limitando os contatos com o norte e o sul do Equador. Nessa área as culturas neolíticas tiveram uma duração muito maior do que em qualquer outra, uma vez que continuaram isoladas e protegidas numa época em que outras regiões já haviam entrado há muito tempo na história, com a utilização dos metais e do ferro. CAPITULU 21. 615 Pré-História da África Central. A África Central, tema deste capítulo, compreende o Zaire e alguns países limítrofes. A República do Congo, o Gabão, o Rio Muni, a República Centro-Africana, Ruanda, Burundi e Angola. Desde o final do século XIX, essa parte do continente atraiu a atenção dos arqueólogos, mas as pesquisas sempre foram muito dispersas. Os primeiros pesquisadores que se interessaram pela África Central quiseram inicialmente reconhecer na região períodos semelhantes aos descritos na Europa. Foi X. Steiner quem tentou um primeiro estudo de conjunto em 1899, mas a J. Colette cabe o mérito de ter realizado escavações desde 1925, Bequaert, 1938. Entretanto, pode-se dizer que a pesquisa científica só se ampliou realmente depois da Segunda Guerra Mundial. A partir de então, estudos sistemáticos foram efetuados por J. D. Clark na Zâmbia e em Angola, R. de Baile 10 Hermens na República Centro-Africana, J. Nenkin em Ruanda e no Burundi, G. Mortelmans, J. de Inzelin e H. Van Morsel no Zaire e pela Sociedade Pré-Histórica e Proto-Histórica Gabonense no Gabão. No Zaire, os trabalhos se desenvolveram principalmente a partir da criação do Instituto dos Museus Nacionais em 1970. Nossos conhecimentos, entretanto, ainda são bastante fragmentários. Embora Colette tenha sido um pioneiro realizando o primeiro estudo cronoestratigráfico, seu exemplo foi muito pouco seguido, e em várias partes da área considerada. Pré-História da África Central Parte 2F. Van Noten com a colaboração de P. de Maret, J. Moeyersons, K. Muia, E. Roche. 616 Metodologia e Pré-História da África. Figura 21 5 Zonas de vegetação da África Central. 617 Pré-História da África Central. Nossos conhecimentos baseiam-se unicamente nas coletas de superfície. Mas é preciso ter em conta que a arqueologia na África Central se depara com muitas dificuldades. Algumas áreas, como o norte, por exemplo, não se prestam muito bem a escavações em razão das espessas crostas lateríticas, enquanto que na floresta as prospecções são difíceis. Outros fatores dificultam ainda mais a tarefa. De modo geral, as condições climáticas e a acidez dos terrenos não permitiram a conservação dos restos ósseos, o que explica sua ausência na maioria dos sítios estudados. Há, entretanto, exceções notadamente em Ixango e em Matupi, onde o meio calcário possibilitou a boa conservação do material. A nomenclatura tem sido constantemente revisada, e as subdivisões, discutidas com frequência. A sucessão das antiga, média e recente idades da pedra, entrecortada por períodos intermediários, parece não ser mais aceitável, nem cronológica, nem tipologicamente. Após um período de rigorosas tentativas de classificação, volta-se a considerar muito relativas e provisórias essas amplas categorias. O estudo de sítios novos escavados e datados sistematicamente confirma esse procedimento. Citemos como exemplo a recente idade da pedra. Em 1959, J. D. Clark situava o início desse período por volta de 7.500 BP. Em 1971, obtínhamos para a Gruta de Munyama, em Uganda, uma data aproximada de 15.000 BP. Van Noten, 1971, e, 6 anos mais tarde, a indústria microlítica de Matupi era datada de 40.000 BP, aproximadamente. Van Noten, 1977. Há, portanto, evidentes contradições entre a antiga classificação e as descobertas recentes. Ainda que os arqueólogos do mundo inteiro comecem a demonstrar um especial interesse pelo modo de vida do homem pré-histórico, estudando seu meio ambiente e tentando compreender as relações que mantinha com esse meio, a pré-história na África Central permaneceu durante muito tempo como um estudo de tipologia e de cronologia. Nessa nomenclatura, o espaço dedicado ao homem é mínimo.
em lugar de organizar um catálogo exaustivo de sítios, os quais, na maior parte das vezes, mostram apenas descobertas de superfície, iremos concentrar-nos nas raríssimas escavações sistemáticas que forneceram elementos para datações. Ixango, Gombe, Bitorri, Camoa, Matupi e Calambo. Esses conjuntos de dados extremamente dispersos deverão ser complementados com informações fornecidas pelo estudo de outras localidades. Estamos mais do que nunca convencidos da impossibilidade de estabelecer grandes áreas culturais bem definidas. Devemos nos limitar à constatação da 618 Metodologia e Pré-História da África. Presença do homem num momento determinado, sem poder afirmar ainda se ele evoluiu localmente ou se veio de fora. Certamente ele cedo se adaptou a meios bem definidos, com clima, flora e fauna próprios. O caçador-coletor primitivo precisava explorar esses meios para sobreviver, e já a escolha do material existente ditava seu procedimento quando da fabricação dos utensílios. É claro que o homem deve ter respondido de diferentes maneiras às diferentes condições criadas pela diversidade dos meios ambientes da África Central. Resultou, daí, a existência de áreas distintas que por vezes mostram traços comuns mas, ao mesmo tempo, adaptações regionais, e mesmo locais, que não se explicam simplesmente pela influência de condições ecológicas diferentes. Entretanto, seria prematuro falar em áreas culturais. Quadro geográfico. Os traços gerais da morfologia da imensa região chamada África Central são o resultado de uma série de movimentos tectônicos que já haviam começado no início do Terciário, e que provavelmente ainda não cessaram. A Bacia Central, cuja altitude não ultrapassa 500 m, é rodeada por um cinturão de planaltos, de colinas ou de montanhas, formados nas camadas geológicas que recobrem o embasamento cristalino pré-cambriano. Este aflora na periferia. É muito acidentado, particularmente em Kivu, onde chega a elevar-se acima de 3.000 m, e bastante recortado pela erosão. Relevos muito elevados dominam o embasamento em alguns lugares. Os planaltos basálticos, cerca de 3.000 m, da margem sudeste do lago Kivu e da Adamawa, cerca de 2.500 m, os picos vulcânicos na região das Virunga, cerca de 4.500 m, o Ors do Ruwenzori, 5.119 m, e o planalto do Uambo, cerca de 2.600 m. Os movimentos tectônicos que afetaram as terras altas provocaram a formação de grabens, tais como a fossa a leste da África Central e o buraco do Benue. Exceto na região costeira ao sul de Angola e na bacia do Cubango-Zambeze, a África Central recebe chuvas abundantes. Na bacia, as precipitações são regulares o ano todo. Representam mais de 1.700 mm de água por ano. Nas costas do Gabão, no rio Muni e em Camarões podem atingir 4.000 mm. Nas regiões onde há uma estação seca, 3 a 7 meses, as precipitações ainda atingem de 800 a 1.200 mm. Na África Central, a floresta densa e úmida, que se desenvolve sob regime pluvial elevado entre as latitudes 50N e 4S, cobre a bacia do Zaire, a maior parte da República Popular do Congo, o Gabão, o rio Muni e o sul de Camarões. A 619 Pré-História da África Central. Figura 21.6 Mapa da África Central com os nomes dos lugares citados no texto. Leste, a floresta transforma-se, por formações de transição, em florestas densas de montanha que ocupam entre 2UN e 8S, as cristas e as vertentes muito bem regadas do leste do Zaire, de Ruanda e do Burundi. Nos lugares onde sofreu degradação, a floresta densa foi substituída por nova vegetação e florestas secundárias. 620 Metodologia e Pré-História da África. A floresta equatorial é margeada por florestas densas semidecíduas, frequentemente bastante degradadas, todavia capazes de sobreviver a uma estação seca de 2 a 3 meses. Ao norte, elas constituem uma franja pouco extensa em latitude, que vai de Camarões ao Lago Vitória, passando pelo sul da República Centro-Africana e na região entre os rios Bomu e Uele. Ao sul formam, com as savanas de origem antrópica, um mosaico vegetal que cobre parte da República Popular do Congo, o Baixo Zaire, as terras baixas do Cuango, o Kasai Sankuru e o Lomami. Dispostas em arco ao redor da zona das florestas densas guineenses, as florestas abertas e as savanas sudano-zambesianas cobrem regiões onde a estação seca chega a atingir 7 meses.
o Centro de Camarões, a República Centro-Africana, o Sudão Meridional, o leste de Ruanda e do Burundi, o Chaba no Zaire, a Zâmbia e Angola. Grandes depressões pantanosas são encontradas ao longo dos rios, sobretudo no curso do Nilo Branco ao sul do Sudão, na bacia e na depressão do Upemba no Zaire, na bacia do Zambeze em Angola e na Zâmbia. Evolução do meio ambiente. A reconstituição do meio ambiente do homem pré-histórico tornou-se um elemento importante das pesquisas arqueológicas. Os primeiros estudos a respeito foram realizados no leste da África. Vários pesquisadores, como E. J. Wyland, 1929, 1934, P. E. Kent, 1942, e E. Nilsson, 1940, 1949, haviam observado, no Quaternário, alternâncias de períodos úmidos, pluviais, e períodos secos, interpluviais. Os pluviais foram considerados contemporâneos das glaciações do hemisfério norte e chamados, do mais antigo ao mais recente, Cagueriano, Camasiano e Gambliano. Posteriormente foram reconhecidas duas fases úmidas do início do Holoceno, o Macaliano e o Nacuriano. L. S. B. Leakey, 1949, J. D. Clark, 1962, 1963, e outros tentaram depois estender o uso desses nomes, que haviam adquirido uma significação estratigráfica específica no leste da África, a outras partes do continente. Por sua vez, autores como T. P. O'Brien, 1939, H. B. S. Koch, 1958, R. F. A. Flint, 1959, F. F. Zeuner, 1959, e W. W. Bishop, 1965, expressaram suas reservas quanto à generalização da teoria. As pesquisas efetuadas na África Central mostraram que existem intervalos de tempo consideráveis entre as fases pluviais das duas regiões. 621 Pré-história da África Central. J. Diploey, 1963, foi o primeiro a reconhecer na África Central a existência de um período semiárido no Pleistoceno Superior, ao menos em grande parte contemporâneo da glaciação de Urm na Europa. Diversos autores, J. Alexandre, S. Alexandre, 1965, J. Moeyersons, 1975, constataram a presença dessa fase no Chaba. Uma oscilação mais úmida por volta de 6.000 BP foi descoberta por J. Diploey, 1963, no Baixo Zaire, em Mose no Chaba, Alexandre, Comunicação Pessoal, e em Moçanda no Congo, Delibrias et al. 1974, 47. Os estudos em Camoa mostraram que essa fase foi precedida por uma outra oscilação úmida entre 12.000 BP e 8.000 BP, separada da oscilação de 6.000 BP por uma curta fase de erosão, ligada a uma nova ocorrência da seca. A oscilação úmida entre 12.000 BP e 8.000 BP é contemporânea da extensão dos lagos no leste da África, encontrada por K. W. Butzer et al. 1972. Os estudos de J. Diploey, 1963, 1965, 1968, 1969, no Baixo Zaire e de J. Moeyersons, 1975, em Camoa indicam que os períodos mais secos eram caracterizados por uma intensificação dos processos morfogenéticos. Assim, na região de Kinshasa, durante o Leopoldviliano, as colinas foram fortemente desnudadas, havendo, em consequência, intensa sedimentação na planície. Do mesmo modo, em Camoa, esse período presenciou uma evolução muito grande das vertentes sob forma de estreitamento das bordas dos vales. Tudo isso vem confirmar a hipótese de H. Rodenburg, 1970, da alternância de fases morfodinâmicas identificadas com os períodos secos, e fases estáveis, úmidas. A evolução do meio ambiente na África Central foi, portanto, fortemente marcada pelas condições climáticas dos últimos 50 milênios. Os estudos relativos às formações vegetais atuais e ao seu equilíbrio com o clima, bem como as análises palinológicas de diversos sítios permitiram a reconstituição da cobertura vegetal antiga e das condições climáticas que a determinaram. É nas regiões montanhosas do leste que se pode perceber melhor alterações climáticas que acompanham as mudanças dos estágios de vegetação.
Os diagramas polínicos das turfeiras de altitude refletem uma sucessão de floras frias, floras quentes e úmidas e floras secas, a qual se evidencia sobremaneira no sítio de Calambo Falls, situado a 1.200 m de altitude na Zâmbia. J. D. Clark e M. Van Zinderenbacher, 1964, descobriram no local uma longa fase seca entre 55.000 bp e 10.000 bp, com duas oscilações úmidas por volta de 43.000 bp e 28.000 bp, e o início de uma fase úmida mais longa por volta de 10.000 bp. Durante os períodos áridos a temperatura baixou sensivelmente nas terras altas ao redor do Graben, como J. A. Coetzee e M. Van Zinderenbacher, 1970, já haviam assinalado no Monte Kenya, onde evidenciaram a Mount Kenya Glaciation entre 26.000 bp e 14.000 bp. 622 Metodologia e Pré-História da África. J. D. Clark e M. Van Zinderenbacher, 1962, também estudaram a evolução da cobertura vegetal na região de Lunda. Uma floresta aberta seca de braxistegia ocupou a região entre 40.000 bp e 10.000 bp, dando lugar depois a uma floresta mais cerrada durante a fase úmida de 10.000 bp a 5.000 bp. Segundo o estudo palinológico do sítio de Camoa feito por E. Roche, 1975, em complementação ao estudo geomorfológico de J. Moeyersons, 1975, parece ter havido um período seco do Acheulense final até 15.000 bp. Observa-se a evolução progressiva de uma savana estépica para a floresta aberta, e, posteriormente, a instalação de uma floresta mais densa, com a extensão das galerias florestais consecutiva à umidificação do clima a partir de 12.000 bp. Segundo M. Streel, 1963, as florestas abertas secas e as savanas de acacia teriam se estendido grandemente entre 50.000 bp e 20.000 bp. Essa extensão, que supostamente começou no Zambézia Oriental, teve como efeito o recuo da floresta densa em direção à bacia. Para P. Duvigneaud, 1958, o Chaba pode ser considerado um cruzamento, onde a vegetação é o reflexo de influências de diversas regiões, guineo-congolesa, zambesiana e afro-oriental. Baseando-se na teoria da mobilidade do equador térmico enunciada por Milankovitch, A. Schmitz, 1971, acredita que um deslocamento de 8 ao sul durante uma fase quente e úmida que estaria situada entre 12.000 e 5.000 bp, tenha provocado um grande desenvolvimento da floresta densa. Esta se teria estendido por todo o Zaire e mesmo a parte de Angola, o que é atestado pela presença de faixas de floresta densa mais seca nas florestas abertas atuais. As florestas também teriam sido mais extensas ao norte, cobrindo a maior parte de Camarões e da República Centro-Africana. Durante esse período úmido, as florestas abertas e as savanas subsistiram em estações que lhes eram favoráveis, ou seja, nos planaltos e solos pobres. É bem provável que os planaltos do Zaire meridional e de Angola jamais tenham conhecido uma vegetação realmente cerrada, e que tenha sido a partir dessa região que a floresta aberta começou a estender-se novamente quando o clima voltou a ser seco depois de 5.000 bp. A. Schmitz, 1971, no entanto, acredita que tenha sido fundamentalmente uma ação antrópica que provocou, no último milênio, o recuo da floresta densa. Concluindo, a África Central conheceu entre 5.000 bp e 10.000 bp uma longa fase seca contemporânea da glaciação de Urm, enquanto a fase úmida que se iniciou por volta de 12.000 bp, corresponderia às oscilações climáticas que marcaram o início do Holoceno. Durante esse longo período seco, provavelmente interrompido por uma oscilação úmida por volta de 28.000 bp, foram intensos os processos morfodinâmicos, e a floresta aberta ganhou maior. 623 Pré-História da África Central. Extensão. No período úmido do início do Holoceno, a floresta densa estendeu-se sobre a maior parte da África Central, e seu recuo atual é atribuído à ação do homem. Povoamento da África Central. Na ausência de ossadas humanas, admite-se, de modo geral, que a primeira manifestação da presença do homem sejam os seixos fraturados, denominados seixos lascados. Estes se comparam aos artefatos do Olduvaiense, do sítio epônimo de Olduvai, na Tanzânia.
Verifica-se a ocorrência de objetos semelhantes em quase toda a África Central. No Zaire, na Bacia do Kasai e no Chaba, em Camarões, no Gabão, no Congo, na República Centro-Africana e no Nordeste de Angola, onde são encontrados nos aluviões. Mas nem sempre é fácil saber se esses seixos foram lascados pelo homem ou por agentes naturais. Não nos parece correto, embora o fato seja muito frequente, considerar utensílios todos os seixos que indubitavelmente apresentam marcas de lascamento intencional, uma vez que se verifica serem, na maior parte, núcleos de onde foram destacadas lascas. Estas é que foram empregadas, quer como utensílios para fins diversos, quer como raspadores. Nenhum habitat que remonta a essa época foi até hoje assinalado. Faltam também artefatos de madeira e de osso, que devem ter representado parte bastante significativa no conjunto de utensílios. Podemos imaginar que os seixos lascados foram produzidos pelo Australopithecus ou pelo Homo habilis, que, segundo observações feitas em vários lugares da África, certamente eram necrófagos. Entretanto, a vida social deve ter se organizado a partir desse momento. Tal período da história do homem iniciou-se há mais de 2 milhões de anos, prolongando-se até cerca de 500 mil anos atrás. Mas foi somente com o instrumental do Acheulense que obtivemos a primeira prova indiscutível da presença do homem na África Central. O estágio mais antigo, o Acheulense inferior, só é conhecido na região de Lunda, Clark, 1968. O Acheulense superior, em geral encontrado em meios áridos, foi descoberto em diferentes pontos da periferia da Bacia Central. J. D. Clark descreveu-o em Angola. J. Nenkin, em Ruanda e no Burundi. E R. de Baile 10 Hermens, na República Centro-Africana. Calambo, na Zâmbia, e Camoa, no Zaire, constituem os melhores sítios de referência. O Acheulense caracterizou-se pelos bifaces e machadinhas, que foram objeto de inúmeras tentativas de classificação morfológica. Caen, Martin, 1972. 624 Metodologia e Pré-História da África. Alguns autores quiseram ver neles uma transformação de um estágio arcaico para outro mais evoluído e estabeleceram uma sucessão de 5 estágios do Acheulense, de I a V. Porém, essas diferenças tipológicas nem sempre têm grande significação cronológica. Como o próprio nome indica, o biface é um artefato talhado nas duas faces a partir de um seixo ou de uma lasca grande. Caracterizado por uma ponta mais ou menos saliente, tem base quase sempre arredondada. Além do biface, outro instrumento muito característico é a machadinha, que termina por um gume. Ao lado desses utensílios, encontram-se artefatos menos característicos, tais como triedros, picões, facas, esferoides e outros de pequenas dimensões. Embora as descobertas do Acheulense sejam abundantes, os sítios onde essa indústria pode ser considerada como estando arqueologicamente em seu próprio contexto, ou mesmo representada de forma homogênea, ainda são raros. Um dos únicos sítios onde o Acheulense foi encontrado em estratigrafia localiza-se às margens do rio Camoa, no Chaba, Caen, 1975. Este sítio tem vários hectares de extensão. Os caçadores-coletores que o habitavam deixaram no local seus utensílios e os resíduos de preparação. Pode-se, então, deduzir que se trata de um tipo de oficina-habitat. Em vista da homogeneidade da indústria, na qual não se distingue evolução, pode-se pensar ainda numa acumulação de ocupações sazonais. A matéria-prima era trazida de um lugar a uns 5 km do sítio, onde se encontram enormes núcleos dormentes. As lascas eram transportadas ao sítio onde a debitagem e o acabamento dos utensílios deviam ser realizados. O Acheulense evoluído ou final de Camoa é análogo às indústrias encontradas no Saara e na África do Sul. A data de 60.000 BP proposta deve ser considerada um terminus ante quem. A data real, em nossa opinião, deve ser muito mais antiga. De acordo com descobertas feitas em outras regiões da África, sabemos que essa indústria deve ser atribuída ao Homo erectus. Esse hominídeo devia depender da caça e da coleta para subsistir. Supõe-se que a vida social continuasse a se desenvolver e que o homem tivesse alcançado o domínio do fogo. Evolução tecnológica e adaptação. Após o Acheulense distinguimos várias regiões cujas indústrias, embora bastante diferentes, dão a impressão de uma certa unidade.
Consideremos, de maneira genérica, uma parte ocidental e uma parte oriental, podendo esta última ser subdividida em duas, embora a falta de dados para o norte e o sul da referida área torne as subdivisões bastante conjeturais. A parte ocidental, que se estende de Angola até o Gabão, é a região mais estudada. Engloba o Baixo 625 pré-história da África Central. Zaire, Kinshasa, a região de Lunda, o Cuango e o Kasai, isto é, o sudeste da bacia do Zaire. A parte oriental abrange a região interlacustre e a região Chaba, Lago Tanganica. Na parte ocidental acredita-se reconhecer uma série de indústrias, usualmente descritas como uma sucessão tipológico-cronológica. O sangoense, seguido do lupembiense, por sua vez seguido do titoliense. O sangoense representaria a passagem entre o acheulense e o lupembiense e estaria situado no primeiro período intermediário. O lupembiense constituiria a Middle Stone Age, enquanto o lupembo-titoliense corresponderia ao segundo período intermediário, indo redundar finalmente no titoliense, contemporâneo da Late Stone Age da África Oriental e Austral. Como que prolongando a técnica acheulense, todas essas indústrias são caracterizadas pelo lascamento bifacial, enquanto a técnica levalloisiense raramente aparece. A parte oriental da África Central apresenta uma mistura mais complexa de indústrias. Estas são comparáveis às da parte ocidental, mas o lascamento bifacial não é tão abundante. Em contrapartida, as técnicas de debitagem denominadas musteriense e levalloisiense são muito desenvolvidas, e as lâminas e lascas laminares, numerosas. Desde o segundo período de transição notam-se mudanças muito profundas, e a tradição interrompe-se definitivamente para dar lugar às indústrias microlíticas, as quais parecem não ter ligação alguma com as indústrias anteriores. Bem características, as indústrias de tipo sangoense e lupembiense dessas regiões permitem distinguir duas áreas diferentes. Uma que abrangeria a parte setentrional, isto é, a região interlacustre, caracterizada por bifaces foliáceos, lanceolados e punhais. A outra a abranger a parte meridional, isto é, a região do Chaba e as margens do lago Tanganica, caracterizada pela ausência de pontas e pela presença de utensílios bifaces de tipo burilou-goiva, que curiosamente quase não aparecem na região interlacustre. Isso ilustra bem o absurdo da distinção entre indústrias de floresta e de savana. Aliás, nessa época, nenhuma região parece ter sido mais arborizada que outra. Ao contrário, o clima devia ser nitidamente mais seco do que hoje. Foi somente por volta do fim desse período que a floresta ganhou extensão. O sítio de Mazango reflete bem o caráter das indústrias da região. Observa-se ali toda uma gama de pontas bifaces ao lado de elementos grosseiros, tais como picões. O traço levalloisiense encontra-se muito bem representado. Caen, Aesaerts, Van Noten, 1972. Uma sequência de indústrias líticas, do sangoense à Late Stone Age, teria sido descoberta em Sanga, mas ainda não foi detalhadamente estudada. Nenkin, 1958. 626 Metodologia e Pré-História da África. Este quadro apresenta os nomes das indústrias de acordo com os diferentes autores, as datações por carbono 14 existentes, a evolução do meio e da flora. Examinemos agora a região ocidental mais de perto. Suas indústrias agrupam toda a gama de elementos encontrados nas regiões orientais, o que lhes confere uma maior variedade tipológica, correspondendo melhor à ideia que em geral se faz do sangoense e do lupembiense. Encontram-se picões grosseiros que, já presentes no acheulense, persistem ainda até o titoliense. Esse artefato, considerado o fossile directeur do sangoense, na realidade não tem significação cronológica. Mas encontramos também, associado a ele, um instrumental muito elaborado, com belas pontas de lanças foliáceas e longos punhais. Em seguida, 627 Pré-História da África Central. Vêem-se igualmente aparecer pontas de flechas, provando que o homem já havia descoberto o uso do arco. O Homo sapiens parece ter sido o responsável por tais adaptações, apesar de não se ter encontrado até agora restos fósseis pertencentes a essa espécie. São raros os sítios onde se podem encontrar vários níveis em estratigrafia. Foi na ponta de Gombe que J. Colette descobriu a primeira sequência dessas indústrias da África Central, fornecendo evidências de 4
o caliniense, o jocosiense, o ndoliense e o leopoldiense, seguido de traços da Idade do Ferro. O primeiro Congresso Pan-Africano de Pré-História, realizado em Nairobi em 1947, não considerou os nomes das indústrias definidas por J. Colette e adotou os termos sangoense e lupembiense, que não tinham nenhuma fundamentação arqueológica séria. Esses novos nomes entraram para a literatura e foram empregados indiscriminadamente, não só na África Central, mas também muito além de seus limites. A Ponta de Gombe, único sítio conhecido onde seria possível estabelecer uma cronologia, foi novamente escavada por D. Caen em 1973 e 1974, Caen, 1976, no intuito de precisar e datar a sequência que J. Colette havia descoberto. Excluindo algumas peças que evocam o acheulense, a sequência inicia-se com o caliniense, caracterizado por picões grosseiros feitos a partir de seixos ou lascas, raspadores maciços, espessos utensílios denticulados e plainas de grandes dimensões. Encontram-se também bifaces lanceolados, raspadores convergentes, além de utensílios bifaces ou unifaces estreitos, com bordos mais ou menos paralelos. A esse conjunto somam-se inúmeras armaduras com gume transversal feitas a partir de lascas, pequenos trinchetes, e núcleos circulares de tipo musteriense. A debitagem comporta lascas do tipo levaloisiense e algumas lâminas de má qualidade. Os elementos espessos lembram o sangoense, e os utensílios finos, o lupembiense e mesmo o titoliense. O nível seguinte, o jocosiense, caracteriza-se principalmente por pontas de flecha pedunculadas ou foliáceas, frequentemente retocadas por pressão. A debitagem é a mesma que no caliniense. O jocosiense evoca o lupembiense recente da planície de Kinshasa, Morcel, 1968, o lupembo titoliense, na verdade o titoliense antigo, como foi definido por G. Mortelmans, 1962, e J. D. Clark, 1963. O terceiro nível, o ndoliense, apresenta-se somente sob a forma de pequenas concentrações. As pequenas pontas de flecha foliáceas são típicas. A debitagem bipolar era praticada no próprio local, o que explica a presença de peças estilhaçadas. Essa indústria é similar ao titoliense tardio, Morcel, 1968. Caen, Mortelmans, 1973. Uma das datas obtidas para o caliniense coincide com a idade estimada para o sangoense, Clark, 1969, 236, e uma outra, com as fases antigas do 628 Metodologia e Pré-História da África. Lupembiense, Clark, 1963, 18-19. Morcel, 1968, 221. As datas estimadas para as amostras do nível jocosiense não diferem das que foram calculadas em outros lugares para indústrias análogas. Entre as datas associadas ao ndoliense, uma delas corresponde às do titoliense tardio, obtidas anteriormente na planície de Kinshasa e na região de Lunda. De maneira geral, pode-se dizer que as indústrias encontradas em estratigrafia em Lunda, em Gombe e na planície de Kinshasa são comparáveis tipologicamente e coincidem cronologicamente. O sangoense lupembiense inferior estaria situado entre 45.000 e 26.000 BP. O lupembiense inferior iria de 10.000 a 7.000 BP, e o titoliense superior, de 6.000 a 4.000 ou 3.500 BP. Cf. quadro. Uma trincheira de prospecção escavada por P. de Maret na gruta de Dimba mostrou uma sucessão de 15 camadas arqueológicas e uma data de 20.650 BP, para uma indústria do tipo lupembiense superior ou lupembo, titoliense. Parece que uma data aproximada de 25.000 BP reduziria o hiato existente nas datações entre 27.000 BP e 15.000 BP, assinalado por D. Caen, 1977. A Gruta de Al, único sítio que talvez se encontrasse na floresta equatorial durante sua ocupação e onde F. Van Noten descobriu uma indústria lupembiense seguida de uma Latstone Age, não produziu datações de radiocarbono aceitáveis. J. P. Empaux, 1970, escavou em 1966 a Gruta de Bitorri, lá encontrando 20 níveis de ocupação da Idade da Pedra. Um dos níveis forneceu uma data por radiocarbono de 3.930-200 BP.
e um outro, inferior, uma data de 4030-200 BP. O material lítico, que não evoluiu de um nível a outro, pode ser considerado como formando uma unidade tipológica, cuja indústria lembra o titoliense superior. O mesmo pesquisador datou de 6.600-130 BP, um nível titoliense médio em Moussanda, Delibrias et al. 1974, p. 47. No Gabão, indústrias ditas lupembienses foram várias vezes assinaladas. Blancoff, 1965. Ad Georgio, Pomeret, 1965. Farine, 1965. Caçadores-coletores especializados. Em um dado momento, provavelmente entre 50.000 BP e 40.000 BP, surgem os micrólitos geométricos. Segmentos de círculo, triângulos, retângulos e trapézios. Os mais característicos parecem ser os segmentos, ainda que na África do Sul tenham sido encontrados no final da Middle Stone Age, quando 629 pré-história da África Central. Provavelmente eram empregados como farpas na base de pontas de lanças. Por outro lado, na Late Stone Age, esses micrólitos, isolados, serviam como armaduras de flechas, de lanças, de arpões, de facas ou de buris. Como para o período anterior, a região estudada pode ser dividida em duas zonas distintas. Na parte ocidental, que abrange o norte de Angola, o Kasai, o Kwango, o Baixo Zaire e a República Popular do Congo, observa-se a persistência da tradição dita lupembiense, como se o lupembiense, evoluindo no próprio local, tivesse originado o titoliense. Os micrólitos geométricos tornam-se numerosos, mas não dominam da mesma forma que na parte oriental, onde representam o elemento essencial do conjunto de utensílios. S. Miller, 1972, que analisou o titoliense e resumiu os trabalhos anteriores, definiu essa indústria pela presença de utensílios bifaciais do tipo picão-buris, de pontas foliáceas, de pontas pedunculadas, de pequenos trinchetes e de micrólitos geométricos. A região de Lunda teria fornecido uma indústria que reagrupava todos esses elementos, ainda que geralmente representados de maneira incompleta nos diferentes sítios. Distingue-se, assim, uma facies de vale com abundância de pequenos trinchetes, como em Dinga, e uma facies de planalto, onde a armadura era constituída principalmente de pontas pedunculadas. Bequaert, 1952. Um sítio do Planalto de Batek, onde G. Mortelmans realizou uma escavação de salvamento em 1959, Caen, Mortelmans, 1975, produziu uma indústria dita completa, como a descrita na região de Lunda. O arenito polimorfo, que foi praticamente o único material utilizado no instrumental descoberto, provém de depósitos dos quais os mais próximos estão a cerca de 10 km do sítio. Essa indústria caracteriza-se por uma grande proporção de lascas e de resíduos de lascamento, 96 alguns núcleos, 4 e alguns instrumentos, 4. Ao lado de pontas de flecha foliáceas e pedunculadas, foi encontrado um grande número de micrólitos geométricos e uma grande lasca com gume polido. A maioria dos núcleos é do tipo circular ou lamelar. Há também numerosos núcleos pequenos, totalmente gastos. A debitagem, nos casos em que a massa é composta dos resíduos de retoque, apresenta algumas lascas levaloisienses, lâminas e lamelas. Aí estão as características de um titoliense tardio. Este sítio parece ter sido um acampamento de caça, pois, embora o Planalto Batek seja nitidamente estépico, é recortado por galerias florestais, que devem ter atraído o homem pré-histórico à procura de caça. Se a matéria-prima utilizada era para lá levada, muitos utensílios devem ter sido talhados no próprio local, sendo possível que um carter, F. Comunicação pessoal. 630 Metodologia e pré-história da África. Látex e o copal encontrados em escavação tenham servido como massa para fixar os micrólitos às hastes das lanças e às flechas. Os raspadores, buris e machados certamente eram usados para a fabricação dos utensílios compósitos, nos quais se empregavam gumes transversais e pontas de flechas pedunculadas bifaces. A região de Lunda, estudada por J. D. Clark, apresentou um titoliense que estaria situado entre 13.000 e 4.500 BP. Clark, 1963, 18-19, mas essa indústria teria continuado até o início da Era Cristã,
Clark, 1968, 125-149. O titoliense da planície de Kinshasa, por sua vez, estaria localizado entre 9.700 e 5.700 BP. Mourcel, 1968, p. 221. Pode-se aqui perguntar a que correspondem as fáceis reconhecidas no titoliense. Tratar-se-ia de adaptações a meios variados e, por exemplo, de uma especialização das técnicas de caça, ou seriam diferenças unicamente culturais? Na parte oriental, na periferia da floresta equatorial, da República Centro-Africana ao Chaba, encontram-se as indústrias ditas da Latistoniage. As indústrias mais antigas não são tipologicamente diversificadas, pois só mais tarde surgiu um instrumental mais especializado. É o que se observou na Gruta de Matupi, onde duas estações de escavações sucessivas, em 1973 e 1974, revelaram vestígios de uma longa ocupação humana, iniciada bem antes de 40.000 BP, e continuando sem interrupção perceptível até 3.000 BP. Van Noten, 1977. O material por hora estudado provém de um único metro quadrado, que forneceu 8.045 artefatos. Foi lascado quase exclusivamente sobre quartzo por um processo característico das indústrias puramente microlíticas. A técnica bipolar. Os resíduos de lascamento representam 90. O instrumental propriamente dito, apenas 5/4, a que se devem acrescentar as peças que apresentam traços de utilização sem, entretanto, serem instrumentos acabados, e que representam 5. A indústria é tipicamente microlítica, o comprimento máximo das lascas atinge cerca de 17 mm. Todo o instrumental propriamente dito consiste, em ordem de ocorrência, em peças entalhadas, raspadores, furadores, buris, lascas e lamelas com bordo desbastado, lascas retocadas, peças quebradas e alguns micrólitos geométricos, segmentos, semicírculos, triângulos. O instrumental macrolítico, feito de quartzito, arenito ou xisto, consiste em mós, moedores, bigornas, percutores, raspadores côncavos e alguns buris. Um fragmento de pedra furada e decorada com incisões foi datado de cerca de 20.000 BP. Os restos ósseos da fauna estão bem conservados. Indicariam um meio ambiente mais seco que o atual. Os ocupantes da gruta caçavam, em ordem decrescente, bovídeos. Conhecidas também sob o nome de Qué, as pedras perfuradas que fazem parte das indústrias da Latistoniage eram provavelmente empregadas como lastros de bastões usados para escavar. 631 Pré-história da África Central. Antílopes e búfalos, damões, roedores, principalmente trionoidea, suínos e, em menor proporção, cercopitecídeos e porcos-espinhos. Essa caverna, que hoje se encontra na floresta equatorial, devia situar-se em savana durante quase toda sua ocupação, mas não longe de florestas galerias, como indicam as análises palinológicas. Foi ocupada sem interrupção, enquanto a indústria muito pouco característica do início se transformava em uma outra, mais clássica, que forneceu micrólitos geométricos, raros utensílios em osso, hematita vermelha, empregada como corante, e rodelas perfuradas de casca de ovo de avestruz. Em vista da pobreza de utensílios que pudessem servir como instrumentos ou armas, sobretudo nas camadas antigas, acreditamos que o instrumental deva ter sido, em grande parte, de madeira, como observamos em Guicho, Fagan, Van Noten, 1972. As escavações feitas por J. de Enzelim, em 1950, em Ixango, revelaram 3 indústrias microlíticas, e Enzelim, 1957. A mais antiga não apresenta micrólitos geométricos. A seguinte os mostra em grande quantidade, e, na mais recente, eles são abundantes. O caráter tipológico é, em geral, muito rudimentar. A debitagem associa todas as técnicas e deixa-se guiar pela natureza do quartzo de má qualidade utilizado como matéria-prima. Esses elementos lembram incontestavelmente a evolução observada em Matupi. Ixango forneceu uma série de arpões, que devem ter sido empregados na caça e pesca e que mostram uma nítida evolução, variando entre exemplares de 2 fileiras de farpas, nas camadas inferiores, e outros de uma só fileira, em níveis mais recentes.
Uma das descobertas mais espetaculares é um bastonete de osso decorado com estrias e que serve de cabo para uma lasca de quartzo. A data atribuída à indústria de Ishango foi de 21.500 BP, que pareceu muito antiga à época da publicação da monografia do sítio. Contudo, em vista das datações obtidas em Matupi, esse resultado parece atualmente muito menos improvável. Os habitantes de Ishango viviam da pesca e da caça, sobretudo da caça do hipopótamo e do topi, além de outros mamíferos, muitos dos quais estão hoje desaparecidos. Os pássaros também eram caçados. Entre os peixes, encontram-se principalmente os silurídeos, os ciclídeos e os protopterídeos. Os restos humanos, descobertos entre os resíduos de cozinha, foram estudados por F. Tuiselman, 1958. Mostram que o sítio era habitado por uma população cujas características biométricas atípicas e rudes não apresentam nenhum vínculo direto com qualquer outra população moderna. Ao lado dessas indústrias puramente microlíticas, surgem na região interlacustre, no Chaba e nas margens do lago Tanganica, indústrias tipologicamente intermediárias entre um microlítico puro e as indústrias típicas. 632 Metodologia e pré-história da África. Da parte ocidental da África Central. Aliás, é possível pensar que, por seu caráter heteróclito, essas indústrias representem um prolongamento da tradição da Middle Stone Age acima descrita. J. Nenkin deve ter inventado o nome de Wilton Titoliense para descrever a Late Stone Age em Ruanda e no Burundi, Nenkin, 1967, onde infelizmente muito poucos sítios foram datados. Estima-se em 15.000–12.000 BP, a idade da indústria de transição de Camoa, que pode ser comparada ao Lupembo titoliense da parte ocidental. No mesmo sítio, a Late Stone Age, que é pobre e pouco característica, é datada de aproximadamente 6.000 a 2.000 BP, Caen, 1975. Parece, portanto, que diferentes tradições puderam subsistir durante muito tempo lado a lado. E, efetivamente, junto a indústrias de caráter misto, encontram-se outras puramente microlíticas, como em Mukinanira, Vanotem e Ernaux, 1967, e nos lagos Mokoto, Vanotem, 1968. Na África Central ainda não foi encontrado um sítio de riqueza excepcional, que permitisse a reconstituição detalhada do modo de vida desses caçadores cuja existência devia ser comparável à que ainda hoje levam os Sanu Kalari. O sítio de Guicho, na Zâmbia, dá uma ideia bastante completa de como era a vida na Late Stone Age no V-milênio BP. Ao lado de utensílios polidos, foi encontrada, acontecimento excepcional, uma grande quantidade de objetos de madeira e de osso, que provam a importância do trabalho da madeira mesmo em savana aberta. Fagan, Vanotem, 1972. Fim das Idades da Pedra. A abundância de utensílios polidos em certas regiões fez com que fossem eles considerados o indício de um neolítico. Mas vimos que tais instrumentos são encontrados desde a Late Stone Age e que eram fabricados e utilizados ainda no século XIX na região do Uele, Vanotem, 1968. Assim sendo, a descoberta de utensílios polidos fora de qualquer contexto arqueológico não tem grande significação. Entretanto, a distribuição dos vestígios apresenta certo interesse, pois esses objetos foram assinalados apenas na Bacia Central. No leste, tais descobertas são extremamente raras. Quando muito, conhecem-se no Burundi 2 machados polidos e uma gruta com polidores. Vanotem, 1969. Caen, Vanotem, 1970. O número de descobertas cresce um pouco em direção ao sudeste, onde alguns machados polidos e polidores são assinalados no Chaba, enquanto no Kasai, embora ainda se encontrem polidores, os utensílios polidos praticamente inexistem. Celis, 1972. 633 Pré-história da África Central. Por outro lado, esses elementos representam o essencial das descobertas arqueológicas realizadas ao norte da Grande Floresta. Na bacia do Uele e até Ituri, mais de 400 utensílios foram recolhidos, inclusive alguns esplêndidos machados de hematita cuidadosamente polidos e inúmeros polidores. Até agora um só mapa da distribuição desses utensílios pôde ser levantado. Vanotem, 1968.
Ao menos parcialmente, o Neolítico Elense não remontaria além do século XVII, pertencendo, portanto, à Idade do Ferro, como parecem indicar as escavações feitas em Buru, F. e Van Noten, 1974. Mais a oeste, na região onde o Bangui penetra na floresta, observou-se uma outra concentração de machados polidos. Muito menos trabalhados que os do Ele, em geral são polidos apenas parcialmente. Uma prospecção empreendida nessas regiões não permitiu que se descobrissem semelhantes utensílios em contexto arqueológico. Mas do outro lado do rio, em Batalimo, na República Centro-Africana, R. de Bailey, 1975, encontrou pela primeira vez em escavação um machado com gume polido associado a uma indústria não microlítica e a cerâmica. Esta última apresenta um fundo plano e com frequência é inteiramente decorada, combinando caneluras, incisões e impressões, feitas principalmente com um pente. Datada por termoluminescência, essa cerâmica não seria anterior ao século IV da era cristã, o que parece bem recente para uma tal indústria. Embora se tenham recolhido isoladamente outros machados polidos em diversos pontos da República Centro-Africana, não existe, que seja do nosso conhecimento, um só polidor nessas regiões. Antes de abordar a última zona de concentração, é preciso assinalar que na ilha de Fernando Pó, nos Camarões, machados polidos associados à cerâmica foram datados do século VII, Martim de Molino, 1965, e permaneceram em uso até época recente. A última zona estende-se paralelamente à costa atlântica, do Gabão até o noroeste de Angola. Os utensílios neolíticos encontrados nessa imensa área são geralmente lascados, sendo apenas o gume polido. No Gabão, os machados apresentam bordos sinuosos formando um encaixe característico. Pomerette, 1966. Um pote, descoberto por ocasião de trabalhos de grande escala, continha um fragmento de utensílio polido e de carvão vegetal que, infelizmente, não foi datado. Pomerette, 1965. Na República Popular do Congo, bem como em Angola, Martins, 1976, conhecem-se apenas descobertas de superfície. Em contrapartida, na ponta de Gombe, J. Colette encontrou um machado polido aparentemente associado à cerâmica de fundo plano. Bequaert, 1938. Criou o termo neolítico leopoldiense, que passou a ser usado para designar inúmeros machados polidos encontrados no Baixo Zaire. 634 Metodologia e Pré-História da África. Mortelmans, 1959, recolheu em superfície, no Congo de Avanga, machados polidos, quartzos lascados atípicos e uma cerâmica rudimentar de fundo plano. A mesma cerâmica é encontrada nas grutas de Ntadi de Imbaingovo, associada, nesses dois últimos sítios, a machados polidos. Por 4 vezes o carvão vegetal das proximidades foi datado de 2 séculos antes da era cristã. Maret, 1977 a. Infelizmente, trata-se de sondagens muito limitadas para que se possa excluir definitivamente a possibilidade de atribuição desses vestígios à Idade do Ferro, visto que novas escavações mostram que o leopoldiense da Ponta de Gombe talvez avance pela Idade do Ferro. Caen, 1976. Mas como esse sítio sofreu grandes perturbações, é possível tratar-se de uma simples contaminação dos horizontes superiores. Em Dimbaingovo, único sítio onde as ossadas se conservaram, a análise da fauna associada não revelou até agora a presença de animais domésticos. Na ausência de outros dados socioeconômicos, é prematuro admitir um verdadeiro neolítico cujos responsáveis houvessem empregado utensílios polidos e cerâmica e criado gado ou praticado a agricultura. O mesmo acontece com todas as outras indústrias de aspecto neolítico coletadas até o momento na África Central. Não lhes conhecemos nem os utilizadores, nem a época, nem o sistema econômico. Entretanto, lançou-se recentemente a hipótese de que alguns dos vestígios em questão pertenceriam a um estágio final da Idade da Pedra, a que corresponderiam talvez as primeiras etapas da expansão das populações de língua bantu, por volta do último milênio antes da era cristã, isto é, antes de adquirirem o domínio do ferro. Philipson, 1976. Maret, 1977b. Van Noten, 1978. Devemos também mencionar aqui os megálitos descobertos na região de Buar.
remontariam ao VOI milênio antes da era cristã, podendo, no entanto, tratar-se de um caso de reutilização. Baile 10 Hermens, 1975. Por suas dimensões, esses monumentos parecem ser obra de populações sedentárias, que, supõe-se, tinham ultrapassado o estágio da caça e da coleta. Queremos notar que os pavimentos megalíticos de Api constituem um fenômeno natural e, de modo algum, trabalho humano. Van Noten, 1973, como é o caso de todas as outras construções consideradas megalitos conhecidas até hoje no Zaire. Sequência idealizada? Por ocasião do Congresso Pan-Africano em Dakar em 1967, J. D. Clark tentou estabelecer uma sequência na nomenclatura da Bacia do Zaire, Clark, 1971, retraçando o histórico das diferentes nomenclaturas utilizadas para 635 Pré-História da África Central. Designar as indústrias pós-acheulenses da região aqui estudada. D. Caen mostrou claramente que se trata de um extraordinário imbróglio. Caen, 1977. As recentes escavações feitas em Gombe permitiram restabelecer e datar a sequência arqueológica definida por J. Colette. Mas as associações entre as peças provenientes de diferentes profundidades mostram que o sítio sofreu muitas perturbações e que as indústrias não são homogêneas. Caen, 1976. Os objetos movimentaram-se no solo, como confirmaram as experiências em laboratório. Moeyersons, 1977. Portanto, é possível que fenômenos similares tenham ocorrido em outros sítios onde os vestígios arqueológicos foram depositados em areias calari revolvidas, como no nordeste de Angola, no Baixo Zaire, no Kasai, no Chaba e no Congo. Caen, Moeyersons, 1977. Entretanto, não se sabe em que proporção as diferentes indústrias foram afetadas por essas perturbações. Por outro lado, observa-se uma convergência tipológica e cronológica impressionante entre os diferentes sítios pré-históricos da Bacia Meridional do Zaire, e em menor escala, na da África Central. D. Caen, 1977, propôs reagrupar esses conjuntos pré-históricos convergentes em um único complexo industrial pós-acheulense da África Central, que se fosse reduzindo em abrangência até limitar-se ao sudoeste da Bacia do Zaire. Além disso, o mesmo autor considera que termos como sangoense, lupembiense e titoliense não correspondem a nenhuma realidade cientificamente estabelecida. Entretanto, como tentamos demonstrar neste capítulo, parece-nos possível, após o acheulense, distinguir variantes regionais nas indústrias líticas e seguir sua evolução. Por mais esquemáticas e discutíveis que sejam, essas distinções refletem uma certa realidade, a qual, sem dúvida, parece agora muito mais complexa do que inicialmente se supunha. É aperfeiçoando nossa taxonomia com base em novas escavações que chegaremos a compreender melhor a extraordinária diversidade apresentada pela África Central no decorrer das Idades da Pedra. A nomenclatura existente pode, em nossa opinião, ser mantida como um instrumento de trabalho provisório. Conclusão. O passado da África Central é ainda pouco conhecido, pois só recentemente passou a ser estudado de maneira sistemática. Mas a arqueologia já registra seus primeiros resultados. Assim, no espaço de alguns anos, o número de datações por carbono 14 quase quintuplicou. Maret, Van Noten, Caen, 1977, e puderam ser esboçadas as primeiras sínteses. Van Noten, em preparação. 636 Metodologia e Pré-História da África. O objetivo primordial das novas pesquisas era efetuar uma série de escavações, abrangendo regiões e períodos diferentes, a fim de chegar, em prazo razoável, ao estabelecimento de um quadro cronoestratigráfico geral para a África Central. Esse projeto ambicioso deve ser provisoriamente relegado a segundo plano. Um sítio-chave, como o de Gombe, colocou em questão não só as nomenclaturas existentes, mas também a validade das observações estratigráficas. Outros sítios, como Matupi, forneceram novas indústrias cujas datações questionaram sua inserção num amplo quadro onde indústrias e culturas encontrariam definitivamente seu lugar. Parece cada vez mais claro que a cada descoberta de novos sítios sempre se encontra algo de original e inesperado.
Isso vem em acordo com uma de nossas hipóteses de trabalho, que previa uma diversidade muito grande em cada uma das indústrias ou culturas. O homem, frente a um microambiente específico, teve que adaptar seu instrumental a esse meio. Comprazemo-nos a imaginá-lo, nos limites de seu território, a levar uma vida mais sedentária que a vida de nomadismo absoluto atribuída com demasiada frequência aos caçadores-coletores. Longe de perseguir infatigavelmente a caça, essas populações devem ter desenvolvido uma cultura própria, síntese harmoniosa entre o meio ambiente e as tradições ancestrais. Não acreditamos em um determinismo absoluto do meio. Uma vez estabelecido o equilíbrio ecológico, o instrumental pode permanecer imutável por longos períodos. Nesse caso, responde plenamente às exigências do meio e de seus habitantes. Enquanto esse delicado equilíbrio foi mantido, nada houve que impeliu o homem a evoluir rapidamente.